Então, voltando a esse exemplo, vamos completar o cálculo da área calculando essas três integrais. Agora estão representadas aqui essas duas em vermelho. Essa aqui é a primeira, esse pedaço. A terceira parte seria essa aqui. Essa parte do meio seria a integral 2 que está representada aqui. Então, se a gente fizer as contas, observando que esses dois aqui são o mesmo integrando, né? Essa função é a mesma. Então, eu tenho que 1 mais 2, 1 mais 3, seria aquela integral, a primitiva é seno de x, a primitiva de menos seno é cosseno, com sinal trocado, menos cosseno, portanto, menos com menos dá mais. E aí eu vou integrar esse aqui de 0 até π sobre 4, mais a mesma primitiva, né, que é da terceiro termo aqui, integrado entre 5π sobre 4 e 2π. Então, se a gente fizer essa conta, no π sobre 4, isso aqui dá raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, então dá duas vezes raiz de 2 sobre 2, menos o valor disso aqui no zero, esse é 0 e esse é 1. Então, esse termo aqui, avaliado, me dá isso aqui. Então, nesse termo, eu tenho raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, dá duas vezes raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2, e no início, no ponto inicial, esse dá 0 e esse dá 1, então menos 1. E aquele termo de lá? Aquele termo de lá, calculo isso no 2π, de novo, isso aqui dá 1, esse aqui dá menos 1, esse aqui também dá 1, então dá mais 1, e esse aqui dá menos, vamos ver, esse valor aqui, onde que está no meu desenho? Os dois são negativos, menos raiz de 2 sobre 2. No quarto quadrante, né? Não, desculpe, no terceiro quadrante, esse aqui. Aqui vamos lembrar que é π, né? Aqui é o 3π sobre 2. Então, esse aqui é exatamente no meio do terceiro quadrante, os dois são negativos iguais, dá de novo, como é menos, menos com menos, mais raiz de 2, portanto, esse cancela com esse. Se eu não errei na conta, essa área mais essa dá 2 raiz de 2. Se a gente quisesse, a gente podia usar a simetria dessa figura em relação a esse eixo. Essa integral aqui deve dar também raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Mas vamos fazer a conta para confirmar. Então, essa integral, qual é a primitiva? A primitiva do seno é menos cosseno. E a primitiva do cosseno é menos seno. Então, tem sinal negativo, então, menos cosseno de x, menos seno de x. Avaliado entre π sobre 4 e 5π sobre 4. Então, vamos lá. No ponto final, os dois são negativos e tem menos ali. Então, vai trocar o sinal dos dois, dá o raiz de 2. Isso aqui dá raiz de 2 aqui. No ponto inicial, eu vou trocar menos, isso dá mais, e é raiz de 2 de novo. Então, é raiz de 2 mais raiz de 2. Tá? Depois vocês fazem em detalhes a substituição termo a termo. Eu vou fazer uma delas aqui só para vocês verem. Por exemplo, vamos calcular essa aqui, né? Então, seno de x mais cosseno de x avaliado entre 5π sobre 4 e 2π. Então, no 2π dá seno de 2π mais cosseno de 2π menos seno de 5π sobre 4 menos cosseno de 5π sobre 4. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, só que negativo, terceiro quadrante. Portanto, com sinal menos, menos, soma. Mais raiz de 2. Que é esse termo aqui. Ó. O que eu fiz a conta é esse aqui.
Os outros são todos assim. Tá? E chama a atenção que essa igualdade aqui não é gratuita, não é uma coincidência. Essa figura aqui, se a gente completar essa figura aqui, né, usando... Então, esse pedaço, o 1 vem para cá, e essa figura aqui, se vocês passarem sobre pegar a reta 5π sobre 4, é possível mostrar que os pontos aqui correspondem aos pontos daqui, é só refletir essa figura para cá. Ou seja, essa área aqui, que é a área total, é dividida nessas duas asas aqui. Uma asa usa o cosseno maior que o seno, que é essa, que é a vermelha. A outra asa usa que o seno aqui é menor, é maior do que o cosseno. Então essa aqui, agora o resultado, então, somando tudo, dá 4 raiz de 2. A área total é 4 raiz de 2. Nós cruzamos aqui 2000 anos de história da matemática. Tá certo? Porque o começo da matemática, isso aqui é conhecido há 250 anos, mais ou menos. Bem conhecido, um pouco mais até, 300 anos. Mas 300 anos antes de Cristo, os gregos estavam tentando calcular essas áreas já. Ou seja, é um período de 2000 anos que, para chegar e calcular isso aqui com precisão e tudo justificado matematicamente. Não é só uma aproximação que deve ser isso, porque... Né, nós temos toda uma teoria construída a partir de limite, basicamente, que chega aqui. A grande técnica é limite, e as grandes aplicações que a derivação e a integração permitem aí a gente calcular coisas que a gente antigamente, há muito pouco tempo atrás, tinha uma certa dificuldade para sequer formular o problema direto. Mas a área, essa área que a gente fez aqui é a área que você faria naquela ideia de cortar num retângulo um pedaço e ver que fração da área que você calculou na hora que você pesa. É essa área aqui. Muito bem, vamos fazer um outro exemplo, que é o exemplo 6 aqui do livro texto, que é o seguinte: encontre a área limitada é o mesmo problema, novamente a gente vai ter os gráficos de duas funções, aqui, ou pelas curvas determinadas por essas funções. A segunda é y² igual mais 6. Então, talvez a melhor maneira de escrever não seja pelos gráficos, mas pelas curvas definidas. Por que eu estou falando assim? É porque essa segunda aqui, se vocês prestarem atenção, o y está definido implicitamente, não é y igual a uma expressão. A gente pode até extrair a raiz aqui, mas aí tem que tomar cuidado que pode ter região em que é mais ou menos. Quando eu extraio a raiz, eu tenho que pôr mais ou menos, porque eu ainda não sei se o y é sempre positivo. Nós vamos ver o que vai acontecer quando a gente desenhar essa figura. Veja que essas duas figuras, isso aqui é uma reta, mas isso aqui é uma parábola, só que é uma parábola que está em que posição? Ela não está em pé assim, ela está deitada. Quem está ao quadrado é o y e não o x. Eu vou usar esse quadro todo aqui para fazer o desenho da figura. Então aqui a gente vai usar um pouquinho do que a gente sabe. Aqui é basicamente geometria analítica. Eu vou colocar na posição usual.
Mesmo que a segunda, na verdade, é como se fosse x função de y, né? É mais fácil escrever x igual a y2, etc., menos 6 dividido por 2, tudo. Que é um gráfico nessa posição. O y que é a variável independente. É mais fácil escrever, porque aí a parábola está na posição usual. Mas eu vou manter essa aqui. Vou manter a posição tradicional. Bom, primeira coisa é traçar o y igual a x menos 1. Bom, essa é a reta que cruza. Vamos pôr uma escala aqui. Aqui é 1, menos 1. Vamos usar a mesma escala. Está aqui. Estou usando a mesma escala nos dois gráficos para fazer nos dois eixos. E vamos marcar a reta. A reta tem inclinação 1 e passa por, quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. Então passa por aqui, por aqui. Está aqui. Inclinação 1 e passa quando x igual a 0, y igual a menos 1. Quando y igual a 0, é x igual a 1, que é esse ponto aqui. E a parábola? Bom, a parábola a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pôr ali o x igual a 0 e ver os pontos de cruzamento aqui. Então, quando x igual a 0, ela vai cruzar em raiz, né? Vamos marcar alguns pontos da parábola aqui importantes. Então, quando x é 0, y é mais ou menos raiz de 6 é 2,5 é 6,25. Né? Então é 2,4 mais ou menos. Então, isso. Então, é mais ou menos simétrica, quer dizer, simétrica e mais ou menos por aqui assim. Bom, se ela é simétrica em relação ao x, como é, né, ao eixo x, como é de se esperar, e o ponto, ela deve cruzar o eixo x quando o quê? Quando y é igual a 0, x é igual a menos 3. Esse ponto aqui pertence à parábola também. E ele é um ponto simétrico, a parábola é simétrica, ela não tem o termo em y, né? Se tivesse o termo em y nessa parábola, nessa equação aí, é porque tinha um deslocamento nessa direção aqui para cima ou para baixo. Teria que ser ajustado, mas não tem, ela é simétrica. Esse ponto aqui é simétrico em relação a esse ponto aqui, então, a gente tem a parábola aqui. Essa parábola, então, ela tem o jeitão dela é assim. Observem que vai ter aqui um ponto de interseção por aqui, um ponto de interseção por aqui. Esses pontos são fundamentais para a gente calcular. Por quê? Porque a nossa região é essa aqui. Então, calcular neste problema aqui, a gente tem uma ideia já quando que x e y são iguais, né? São exatamente nesses pontos médios, de alguns são as bissetrizes, né? O ângulo corresponde à bissetriz dos quadrantes. Então, com isso aqui a gente consegue determinar esse ponto e esse sem fazer conta, mas é a equação seno de x igual a cosseno de x ali. Os gráficos são, as funções são seno de x e cosseno de x, e os pontos de interseção quando eles são iguais. Então aparecem aqueles dois pontos.
5π sobre 4, 5π sobre 4. Quando eu dou essa fórmula, eu não sei, nessas equações, eu não sei onde estão as interseções. Mas é quando as expressões são iguais. O x e o y têm o mesmo valor. Então a gente pode usar essa equação aqui, né, para substituir e determinar esses valores. Então o que eu quero resolver esse sistema aqui. Né? Quero resolver esse sistema aqui, quais são os pontos comuns que satisfazem. Então, a maneira de fazer aqui, por exemplo, eu posso substituir nessa equação o valor de x pelo valor de y e determinar os dois valores de y e depois os dois valores de x, ou posso fazer o contrário. Então, a gente, eu vou substituir o valor de x aqui, né? Então vai dar y mais 1, né? Substituo aqui, eu tenho y ao quadrado igual a 2 vezes y mais 1 mais 6. Agora eu passo isso tudo para o lado de lá e obtenho a equação de segundo grau correspondente, que é y ao quadrado menos 2y. E aqui está 8, né? 2y menos 8. 2 mais 6, 8. Passo para o lado de lá. Isso aqui igual a zero. Então, essa equação vai me dar os valores de y que me dão os pontos comuns. Né? Eu simplesmente, quando eu substituo esse valor aqui, eu estou dizendo, olha, eu quero que o x e o y nesta equação satisfaçam essa relação. É isso que eu fiz. Então, eles vão satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então, agora essa equação, reescrevendo aqui a equação, eu tenho o y vai ser igual a 2 menos b, mais ou menos a raiz quadrada, fórmula de Bhaskara, 4 menos 32, com menos dá mais, menos 8 vezes 4, 32 dividido por 2, que é o 2a. Então dá 2, mais ou menos, esse aqui é 36, dividido por 2, portanto, y igual a 4 e y igual a menos 2. Então, esse ponto aqui não está ruim o desenho, esse ponto aqui é exatamente menos 2, e esse ponto aqui não está muito bom, seria mais... Tinha que passar mais assim. Ok? Então, a gente tem agora os pontos importantes aqui, é menos 2 e 4. Bom, agora a gente substitui na equação x igual a y mais 1, portanto, aqui é menos 1 e aqui é 5. Isso aqui vem, esses dois aqui, é que x é igual a y mais 1. Volto nessa equação aqui, substituo. Então, esse aqui vem da equação de segundo grau. Então, eu tenho os pontos relevantes aí. Determinei agora as interseções, né? Bom, e agora? Observe o que está acontecendo agora aqui. Eu tenho esta região aqui que vai até o menos 1 aqui. Isso aqui me dá uma região. Vocês já vão entender por que eu tenho que separar. E aqui eu tenho uma outra região. Eu tenho a região 1 e a região 2. Por que essas regiões eu tenho que separar? Porque se eu vou integrar aqui,
esse pedaço aqui, veja, essa curva aqui, eu tenho o gráfico de uma função aqui embaixo e o gráfico de uma função aqui em cima, que é o y ao quadrado quando eu extrair a raiz. Tem a parte positiva, mais a raiz e menos a raiz. Esse trecho aqui por cima é a parábola e esse trecho aqui por baixo é a reta. Então, esse trecho número 1, na verdade, é definido só pelo pedaço da parábola e essa reta vertical. Essa reta vertical tem a ver com o valor do x aqui. Ok? E a outra tem a ver com, com a função, as duas funções que vêm de uma ou da outra equação. Então, eu vou escrever as integrais. As integrais são as seguintes. Então, agora é que eu vou determinar as funções em cada região. Então, na região 1, eu tenho o seguinte. A parte de cima, que eu vou chamar de f, esse pedaço aqui eu vou chamar de f, por isso que aquilo lá não é fg, agora que vocês vão ver. Essa aqui é a f, eu vou chamar de f na região 1. E essa aqui vai ser a g na região 1. Essa aqui vai ser a g na região 2, e essa aqui é a f na região 2. Então, a f na região 1, quem é? É a parte de cima da parábola, que é, como y em função de x, é a raiz quadrada daquela expressão. E a g na região 1? A g na região 1 é a parábola também, só que agora com o sinal negativo. Tá? Então a integral é a integral. E qual é o limite de integração? Entre x entre menos 3 e menos 1. Então isso aqui descreve completamente a minha região. Essa é a função de cima, essa é a função de baixo. E esse é o intervalo de definição. Então a integral é a área na região 1. Vai ser a integral de menos 3 até menos 1. Menos 1, né? Menos 3 até menos 1. Isso menos isso. Na verdade vai dar duas vezes isso, né? Então eu já posso pôr aqui duas vezes a raiz quadrada. Aqui. Eu não vou resolver já essa integral, vou deixar aqui. Vamos escrever a região 2. Em amarelo, né? Aqui. Esses aqui são os valores da interseção. Nós já calculamos. Então, na região 2, a gente vai ter o quê? A função f2 continua sendo a parábola e é a mesma parábola. É a raiz quadrada de 2x mais 6. A g na 2, essa vem da reta. Então, o y como função de x é x menos 1. E o x aqui varia entre menos 1 e 5. Então, a área da região 2 cuidado aqui é menos, né? Tem. Bom, vocês vão perguntar como é que resolve essa integral. Essa integral aqui é muito simples. Vai dar x2 sobre 2 menos x, com sinal menos. E essa aqui? Vou fazer essa aqui em cima, a primitiva de... Vou só fazer a primitiva da raiz de 2x, né? Que tem um 2, eu vou usar ela aqui e vou usar ela aqui. Então,
a conta que eu quero fazer, vamos deixar aquilo lá, é a primitiva eu quero calcular essa primitiva aqui, aí eu aplico nas duas, né? Porque eu tenho duas vezes isso aqui e ali a própria raiz quadrada de 2x mais 6. Esse é um exemplo típico de substituição básica. Eu troco essa expressão aqui por u. Então, u é igual a 2x mais 6. Portanto, du é igual a 2dx. O 6 não colabora nada, é só a posição onde está, mas a variação é essa. Quando o x varia alguma coisa, o u varia o dobro, 2 vezes mais rapidamente. Então, o elemento integral, o elemento de integração vai ser 2 vezes o dx. Portanto, a substituição, essa integral é igual, fica um meio aqui, né? Um meio, raiz de u, du. Bom, qual é a primitiva? Regra do tombo ao contrário. Vamos escrever a função como em termos da regra do tombo. Para escrever aquilo lá, eu escrevo raiz de u como u elevado a meio. Portanto, a sua primitiva é u elevado a 3 meios. E não esqueci de dividir por 3 meios. Quando você derivar essa função, o 3 meios cai aqui, cancela com esse, eu tiro 1 daqui e dá 1 meio. Então, a integração de uma função potência é sempre a regra do tombo ao contrário, exceto u elevado a menos 1, que é 1 sobre u, cuja primitiva é o log. Né? Certo? Porque não dá para fazer, não dá para somar 1, que se você somar 1 no expoente de u a menos 1 dá 0, tem alguma coisa errada. Então, mas todas as outras potências é regra de tombo ao contrário. Portanto, essa integral aqui eu quero deixar esse gráfico. Opa! Vou escrever ali, ó. Deixa esse quadro aqui que depois eu vou trocar isso aqui. Eu vou escrever aqui. Então, a integral de raiz de 2x mais 6 dx. Eu posso integrar a raiz de 1 meio de raiz de u du. Isso aqui dá 1 meio dividido e depois vezes 2 terços, que é o 3 meios embaixo. U elevado a 3 meios, e, portanto, isso aqui dá 1 terço. E aí eu volto da raiz quadrada de 2x mais 6. Faltou a constante, né? Sempre a constante. Integral indefinida tem uma constante. Bom, então essa é a primitiva, agora é só substituir os valores e calcular. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar essa expressão e vou integrar nesse intervalo. Ali, né, e essa aqui eu faço, isso aqui é um polinômio, é mais fácil. Ali eu uso isso aqui vezes 2 e também obtenho o valor dessas duas áreas. Muito bem. Vamos parar aqui. Eu vou refazer esse problema de outro jeito. Então, o exercício para casa é calcular essas duas integrais usando a primitiva do raiz de 2x mais 6, que a gente acabou de calcular aqui. É bom também derivar isso aqui para testar, ver se a gente não cometeu nenhum erro. Deriva tem que dar isso aqui. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos olhar essa figura. Se a gente olhar as funções originais, as duas são... A gente pode olhar o y como a nossa variável independente. E aí eu tenho duas funções. Se vocês olharem esse gráfico, essa figura assim, observe o que acontece. Eu variando o y de menos 2, que é esse ponto, até mais 4, que são os pontos de interesse ali da interseção, essa parábola vira a parte de baixo e a reta vira a parte de cima. Olha essa figura assim.
Então, agora eu vou trocar as cores. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui não vai mais ser relevante. E vou trocar minhas cores assim. Não tem mais região 1 e 2, só tem uma região. E essa região que vai, o y vai de menos 2 até 4. Vou usar isso aqui de novo, mas vou apagar aqui que não preciso usar, já está calculado. Eu vou pegar a primeira função, agora são funções x como função de y. Então a primeira função, que eu vou chamar de f de y, vai ser a de cima. Que olhando assim, observe, a orientação é essa aqui. O x é positivo para lá. Então essa aqui é de cima, é a reta. É aquela lá. É f de y, né? É o x, é y mais 1. Essa é a reta. E a parábola eu vou chamar de g. Deixa eu apagar essas letras. Isso aqui também não faz mais sentido, isso aqui não faz sentido. O que eu tenho agora é essa parte de baixo aqui. É a minha g de y. E essa parte de cima aqui é a minha f de y. Então a g de y é igual, é aquela função, é o valor do x. É 1 meio de y2 menos 6. Que é exatamente essa parábola aqui. E a integral vai ser da área, eu vou integrar o y de menos 2 até 4. Essa menos essa. Y. Se vocês quiserem chamar de outra coisa, pode chamar de t e chamar essa variável aqui de t. O que interessa é que a variável de integração agora é o y. Eu integro nesta direção e uso as funções em função dessa variável. Variável independente é a y. Variável dependente é a x. Veja, quando a gente trabalha em integração, sempre função, a gente pensa que x é a variável independente e o y é a variável dependente. Mas quando você é dada uma figura e você está limitando essa figura por gráficos de funções, depende como que você escreve. Você pode escolher escrever nessa direção o gráfico e vira a função dessa variável. Ou pode escrever nessa direção o gráfico e vira a função dessa variável, que foi a nossa primeira escolha. Agora, olha essa integral. Essa integral é um polinômio. Portanto, se eu voltar aqui, a gente calcula essa integral rapidamente, fazendo a seguinte conta. Eu vou só agrupar os termos, eu tenho y, menos meio de y quadrado, vamos colocar aqui. Então, integral de menos 2 até 4, de menos 1 sobre 2 de y quadrado. O x eu tenho aqui, o y eu tenho aqui, mais y. E eu tenho aqui 1 menos dá mais, tá certo, né? Esse aqui é mais. Menos com menos dá mais, tem 2 aqui. Então isso aqui dá 3, 1 mais 3 dá 4. Então, integrando isso em y, eu tenho menos y3 sobre 6. Primitiva de y quadrado é y3 sobre 3. Regra do tombo, ao contrário. Embaixo eu tenho 2. Mais y ao quadrado sobre 2. Mais 4y. E tudo isso avaliado de menos 2 até 4. Tá aí. Então, a gente substitui os valores, a gente obtém o seguinte. Avaliando isso aí no 4, eu tenho menos, vamos lá, y ao cubo sobre
6 dá... Quanto que dá isso aqui? Dá 64, né? 4, 16 vezes 4, 64. Então dá menos 64 sobre 6. Mais... Aqui dá 16 sobre 2. Mais 16. Aí eu troco o sinal. Menos. Menos com menos aqui dá... Bom, menos 2 ao cubo é menos 8. Com menos dá mais 8. Mais 8 sobre 6. Aqui vai dar mais 4 sobre 2. E aqui vai dar menos, que é menos 8. Tomar um certo cuidado e fazer devagar para não errar o sinal. Então, essa expressão está aqui dentro, com o sinal certo. E é menos isso porque é no instante inicial. E aqui é essa expressão calculada no instante final. Também tem que estar os sinais todos certos. Bom, vamos lá. Isso aqui vai dar... Bom, aqui dá para dividir... Eu tenho esses dois termos aqui, que tem o 3 embaixo. Aqui é 32 sobre... Aqui é 4 sobre 3. Aqui é 32 sobre 3. Esse tem sinal negativo, esse também tem. Vai dar menos 36 sobre 3. Correto? Que dá menos 12. Então, esses dois termos já foi. Já foram. Esse termo aqui dá 8. Menos 2. Então, aqui vamos fazer agora a conta direto. 8 mais 16. Esse aqui dá 2. Então, lá dá 24 ainda. Vamos juntar primeiro esses termos aqui. Aqui eu tenho 2 menos 8. Né? Aqui tem menos 6. Com menos dá mais 6. Acho que eu fiz todas as contas. Então, isso aqui vai dar 12 mais 6, 18. Se eu não errei a conta. Vamos conferir. Acho que o livro tem a resposta. Tá certo. Ok? Então, essa é a resposta. Essa aqui é unidades de área. Então, veja. Essas duas integrais aqui, que eu tenho que calcular aqui, a resposta tem que dar exatamente a mesma. Tem que dar o 18 unidades de área. Só que essas duas integrais são relativamente um pouco mais complicadas, porque envolvem esse termo, e eu ainda tive que decompor a minha região em duas partes, para poder descrever como função. Então, isso é uma coisa atípica. Se você tem uma região mais complicada, você talvez tenha que decompor em várias partes, dependendo da direção que se escolhe, mais ou menos partes, um número maior ou menor de partes, decompor, escrever cada trecho, a função correta, fazer a conta e depois somar tudo. Que foi o que a gente fez no primeiro caso. Eu tive que decompor essa região em duas partes, essa aqui e essa aqui. E as funções foram então, estão lá, são as funções que a gente, naquele trecho 1 e trecho 2 lá. Se a gente olha, em vez de olhar a figura assim, a gente olha a figura assim. Então, a reta passa a ser uma função que está por cima e a parábola é a função que está por baixo. E, olhando assim, eu vejo uma figura só, eu posso descrever as duas funções ao longo desse intervalo menos 2 até 4 de uma maneira única. Então, eu descrevo a minha região por uma integral, a área dessa região por uma integral só, que é essa integral que está aqui. E o cálculo dela é relativamente mais simples do que aquele. Não muito mais simples, lá tem uma substituição, aqui é direto. Regra do tombo ao contrário. É um polinômio, né? Um polinômio sempre dá um polinômio do grau maior, um maior. Né? Essa aqui é a primitiva dessa. Se você derivar aqui, tem que voltar naquilo ali. Observem também que os limites de integração, obviamente, não são os mesmos, porque aqui é variando x e lá é variando y. Mas os pontos que determinam os limites de integração são os mesmos. É esse ponto aqui e esse ponto aqui, que são as interseções que foi a álgebra inicial, calcular a interseção dessas duas figuras.
Os pontos de interseção que vão limitar, vão me dar os intervalos, as regiões que caracterizam a figura. Então eu preciso determinar este ponto e esse ponto para começar o problema. Então todo problema que envolve ou duas equações ou gráfico de duas funções e você quer achar a região entre as curvas determinadas, ponto fundamental é calcular as interseções. Sem o cálculo dessas interseções eu não consigo escrever nada. E alguns outros pontos importantes que vão ser, né, nesse caso aqui, esse ponto aqui é importante, mas para determinar o formato da figura, etc.